para que Ele nos ilumine, abra a nossa mente, o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, o tema, como o Renner já falou no grupo, é esse do livrinho Comunhão e Jejum. Aí eu fui lendo para preparar e percebi que é direto da introdução geral do Missal Romano. São as mesmas, são cópias dos artigos daqui referente à comunhão e o jejum. Então, nós vamos lendo do jeito que está aqui e comentando. E se tiver questões, daí vocês já fazem e a gente vai até terminar assim. Comunhão dos fiéis. É muito recomendável que os fiéis recebam o corpo do Senhor em hóstias consagradas na mesma missa e participem do cálice nos casos previstos, para que também, através dos sinais, a comunhão se manifeste mais claramente como participação no sacrifício celebrado. Então, é o número 85 da Instrução Geral do Missal Romano, que eu tenho esse livrinho separado, que tem aquele outro de capa vermelha, dura. O que está dizendo aí? Quando diz que é recomendável que os fiéis recebam o corpo do Senhor em hóstias consagradas na mesma missa. Porque não tem sentido ir na missa. O que é ir na missa? É sentar na mesma mesa. Eu sento na mesma mesa, fico olhando os outros comerem e eu não como. Porque eu vou comungar depois, não sei que missa, que local, que outra parte. Então, eu sento, eu venho na mesa no aniversário, sei lá, no jantar, não vou comer porque depois eu vou em outra festa. Às vezes a gente até faz isso. Ó, gente, eu vou só experimentar um pouquinho, mas é que eu tenho que ir na outra festa. Não fica engraçado? Então, Técnica elegante. Então, quando fala aqui na mesma missa, é porque é uma celebração, mas é uma ceia. É comungar com aquelas pessoas que estão ali. E depois, quando diz, através dos sinais, a comunhão se manifeste mais claramente como participação. Na festa do aniversário, eu estou participando dessa alegria com essa família. É o mesmo, Jesus Cristo pega a mesma celebração, mesmo sentido, e coloca na missa, que é a ação de graças plena, total. Depois, o outro parágrafo, que é um comentário, mais ou menos, desse número 85. Somente, ele vai falar quem é que pode comungar, então. Somente os concelebrantes tomam por si mesmos a Sagrada Comunhão. Tomam por si mesmo é porque pega a hóstia direto da âmbula. E sempre de hóstias consagradas na própria missa. Os demais a recebem de um ministro. Porque se o ministro, vamos supor, o padre, o ministro, coloca a âmbula na frente do fiel, para o fiel pegar a hóstia na âmbula. Sabe a impressão que dá? Que está assaltando. Eu vou pegar esse Jesus aqui para mim. E não, Jesus disse, tomai e comei, tomai e bebei. Então, eu vou receber. Então, alguém dá o corpo de Cristo e eu vou receber da mão desse ministro ou do sacerdote. Então, eu não posso avançar na âmbula.
A gente, como religiosa, às vezes o padre ou o ministro vê que é a irmã que vai se aproximar da comunhão e oferece a âmbula para a gente pegar. Eu pego e respeito ali no momento, mas o correto é fazer, é ele dar, não eu. Dá para entender esse sentido? Então, nunca ofereçam, seja quem for. É só lá no altar, mas mesmo assim, o bispo, o padre, ele faz o gesto como que, né, oferecendo. Ele só não pega na mão, a pessoa, mas só que ele faz o gesto. Ele eis o corpo de Cristo. Mas mesmo o sentido é esse: tomar e comer, tomar e beber. Quer dizer, eu não vou assaltar a âmbula, e nem assim. O ministro fala assim: olha, eu não pude ir na missa, mas eu vou lá na capela, eu tenho chave e vou comungar. Ele está assaltando não a âmbula, o sacrário. Né? Então, assim, o sentido é a comunhão. Irmã, Oi? não, só para acrescentar, na sequência do parágrafo, a gente fazendo a leitura, ele diz alguma coisa assim, de que não somos nós que pegamos, né, que buscamos Isso. o Cristo, é Ele que se entrega. Então, por isso que Uhum. vem através da mão do ministro, né, para as pessoas. Isso. Aí, continuando, diz: pois o gesto, que é isso que você falou, o gesto da entrega da comunhão eucarística é carregado de simbolismo. Ninguém se apropria do corpo e do sangue do Senhor. Porque eu pegar, eu estou me apropriando. Eu receber, por isso a mão. Então, eis o corpo de Cristo, aí eu recebo. É Ele que se entrega a nós. E sempre naquela base, o fundamento é: eis o corpo de Cristo, eis o sangue de Cristo. Eu vou só receber, porque ele se doa, ele se entrega. Claudinei, Oi. eu vi esses dias atrás aí, também uma colocação que a pessoa fez com relação justamente à questão de você receber do ministro ou receber do sacerdote, né? Na última ceia, quando Jesus fala de Judas, ele fala: aquele que leva a mão ao prato comigo, É, que toma, é. sem esperar essa ação Aham, de entrega, né? É aquele que leva a mão, quem vai me trair? Aquele que leva a mão ao prato comigo. aham. E já tá dando indício de que ele está se apropriando de alguma situação ali. Quem já recebeu a Santíssima Eucaristia pode recebê-la uma segunda vez no mesmo dia, somente dentro da celebração eucarística em que participa. Se você vai numa missa, porque é a missa da primeira Eucaristia do seu filho, mas você também precisa ir na missa uma outra missa por causa de uma outra situação que você está comungando, que você está vivendo. Então, você vai comungar nas duas missas. Se você vai numa missa e vai fazer uma celebração da palavra com a distribuição da Eucaristia, e você está numa comunidade, tem fiéis, você vai comungar junto com eles. Mas se você vai em duas celebrações da palavra, você vai comungar numa só. Mesmo que já tenham comungado nesse dia, recomenda-se vivamente que comunguem de novo aqueles que vierem a ficar em perigo de morte. Mas aqui, independente disso, de perigo de morte, não precisa comungar de novo, é nesse sentido que eu estou falando. Quantas missas você for, você vai estar comungando Jesus com aquele povo, aquela comunidade que está ali. Senão é a mesma coisa que você ir numa refeição, numa festa, num jantar e não se alimentar junto. Recomenda-se também que os fiéis recebam a Sagrada Comunhão na própria celebração eucarística, seja-lhes, porém, administrada fora da missa quando a pedem por justa causa, observando-se os ritos litúrgicos. No caso dos doentes, vocês acabam de celebrar a missa, vamos supor,
comungou ali, e daí você vai levar fora da missa para os enfermos e para as pessoas que acompanham, dependendo da necessidade. Tem alguma dúvida aí? Irmã, dúvida mesmo, por enquanto, não. É interessante essas informações, né? Faz a gente refletir. Mas eu só colocaria assim que a gente discutia aqui recentemente em casa, né? Sobre esse trabalho, né? De levar a Eucaristia na casa dos doentes e dos idosos, né? Com relação assim de quando que a pandemia vai permitir que novamente se retome esses trabalhos, né? Uhum. É claro que a gente precisa respeitar todo o tempo, todo o procedimento sanitário, mas a gente já sente essa necessidade, né? E nós ficamos muito preocupados com as pessoas que não têm, digamos, a escolha de comungar espiritualmente ou comungar na comunidade. Aqueles que, também por uma questão de doença, de situação, né? Eles estão comungando espiritualmente, mas por necessidade, né? Isso. Isso é só uma reflexão, né? Nem é pergunta. A gente só refletir assim sobre isso, quando é que nós vamos poder retomar. Porque entra aí o respeito à vida do outro, né? E a vida da gente também. A vida do ministro, no caso. Porque a gente não sabe. Por exemplo, o pai do Jalão estava doente, eles estavam indo dormir lá, e a cabeça dele atrapalhada, e daí levou no hospital na sexta-feira, fez lavagem intestinal, e daí não melhorou, a febre levou para o Alsta, em Rio Preto, porque lá é o plano, aí deu Covid. Aí todo mundo, a família inteira está com Covid. Então, eles nem sonhavam que poderia ser o Covid, porque ele estava com a cabeça atrapalhada, falando coisa que não era do costume. Então, a gente tem que respeitar, porque a gente não sabe, e entra por aí. Agora, quando que nós vamos... É milagre de Deus, porque cada vez aparece uma nova versão. Aí falam assim, a vacina que nós tomamos não serve para a versão que vai chegar. Aí você começa a ficar com medo, né? Aí vai morrer de paranoia. E Deus nos livre da situação assim, de que nós temos a vontade de estar levando o Cristo da casa das pessoas, de estar levando a morte, a doença, né? Isso. Aí depois vem a comunhão sob as duas espécies. É o número 281 da introdução geral do Missal Romano. A comunhão realiza mais plenamente o seu aspecto de sinal quando sob as duas espécies. Sob esta forma se manifesta mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico e se exprime de modo mais claro a vontade divina de realizar a nova e eterna aliança do sangue do Senhor, assim como a relação entre o banquete eucarístico e o banquete escatológico do reino do Pai. Então, ele está falando de uma forma geral que a comunhão deveria ser sempre sob as duas espécies. Além dos casos previstos nos livros rituais, conforme a proposta da 33ª Assembleia Geral da CNBB, aprovada pela Sé Apostólica, a comunhão sob as duas espécies é permitida nos seguintes casos. Lá em cima ele falou que seria para todo mundo, mas devido à impossibilidade. Bicho, eu não peguei o carregador, deixa eu pôr aqui que o bichinho está avisando. O que eu estava falando? Lá em cima, no número 281, ele dizia de comungar sob as duas espécies. Só que não é possível. Então, quem é que pode comungar das duas espécies no dia a dia? Então, primeiro, a letra A. Aos sacerdotes que não podem celebrar ou concelebrar o santo sacrifício.
B. Ao diácono e a todos os que exercem algum benefício na missa. C. Aos membros das comunidades na missa conventual ou na missa chamada da comunidade. Conventual é tipo nos freis, aqui nas irmãs, se celebrar aqui, então pode, porque é um grupo pequeno, é um grupo limitado, comungar sobre as duas espécies. Aos alunos dos seminários, a todos os que fazem exercícios espirituais ou que participam de alguma reunião espiritual ou pastoral. Enfim, é um grupo específico, não é geralzão, todo mundo. Seria o ideal todo mundo comungar sobre as duas espécies, mas não tem como. O bispo diocesano pode baixar normas a respeito da comunhão sob as duas espécies para a sua diocese, a serem observadas, inclusive nas igrejas religiosas e nos pequenos grupos. Ô, irmã, Oi. Quando você consagra as duas espécies na missa, a gente pode guardar no sacrário a comunhão consagrada. O sangue tem que ser consumido dentro da missa. Tem que ser consumido. Não pode também fazer no sacrário, tem que ser consumido. Uhum. Quando a senhora fala que pode a senhora consumir as duas espécies como religiosa lá na casa de vocês, tem que consagrar o sangue junto ali na hora. Não, é porque se tiver missa ali. Só se tiver missa ali, porque a senhora não pode... Senão não vai ter o sangue, né? O cálice não pode colocar junto com o sacrário, porque ele tem que ser consumido junto não. com a missa na hora. Não. Tá certo? É isso? Isso, uhum. É caso tenha missa. Ou então nós vamos fazer o retiro dos ministros e o padre vai celebrar. Aí ele dá as duas espécies. Porém, lá no Congresso Eucarístico em Campinas, não me lembro o ano, foi orientado por isso que diz que o bispo diocesano decide. Na São Bento, não sei se compraram aquele cálice que tem a âmbula dentro, não? Tem paróquia aqui em Votuporanga, que eu não lembro agora, que os ministros dão sobre as duas espécies. Dá na Santa mesma... Joana. Santa Joana? Isso. Mas, assim, tem todo um preparativo antes, uma orientação para o povo, porque é mais fácil de acontecer desastre, né? De pingar, é mais fácil. Ao mesmo bispo se concede a faculdade de permitir a comunhão sob as duas espécies, sempre que isso parecer oportuno ao sacerdote, a quem, como pastor próprio, a comunidade está confiada, contanto que os fiéis tenham boa formação, é isso que eu falei, né? A respeito e esteja excluído todo o perigo de profanação do sacramento, ou o rito se torne mais difícil por causa do número de participantes ou por outro motivo. Tá claro, né? A comunhão sob as duas espécies pode ocorrer nos seguintes casos. Já foi falado algumas, eu vou ler. A todos os membros do Instituto Religioso e Seculares, masculino e femininos, e a todos os membros das casas de formação sacerdotal ou religiosa, quando participarem da missa da comunidade. A missa da comunidade, aquilo que o Lei perguntou e que eu falei, está tendo missa ali naquela casa, naquela comunidade. Não é ter guardado lá no sacrário para comungar as duas espécies. Segundo, a todos os participantes da missa da comunidade por ocasião de um encontro de oração ou de uma reunião pastoral. Já foi falado isso, mas está repetido. Terceiro, a todos os participantes em missas que já comportam para alguns dos presentes a comunhão sob as duas espécies, conforme os princípios e normas para o uso do missal romano. A. Quando há uma missa de batismo de adulto, crisma ou admissão na comunhão da igreja. Quando há casamento na missa, na ordenação de diácono, na bênção da abadesa, na consagração das virgens, na primeira profissão religiosa, na renovação da mesma, na profissão perpétua, quando feitas durante a missa. Na missa de instituição de ministérios, de envio dos missionários leigos e quando se dá na missa qualquer missão eclesiástica.
na administração do viático, quando a missa é celebrada em casa, quando o diácono e os ministros comungam na missa, havendo concelebração, quando um sacerdote presente comunga na missa. Sacerdote presente é assim, tem a missa do quarteirão ali e tem um padre. E esse padre não está celebrando ou nem concelebrando. Aí o padre vai chamar ele para ele comungar sobre as duas espécies, diferente de chamar todo o povo. Nos exercícios espirituais e nas reuniões pastorais, nas missas de jubileu, de sacerdócio, de casamento ou de profissão religiosa, na primeira missa de um neo-sacerdote, nas missas conventuais ou de uma comunidade, na ocasião de celebração particularmente expressiva do sentido da comunidade cristã reunida em torno do altar. Eu li rápido porque está repetitivo, mas se alguém quiser perguntar o que é cada uma dessas coisas, que cada uma não, todas, mas aquela que você não entendeu, não sabe o que é. Na verdade, assim, o princípio básico tem que ter a missa. Sim. Né? Só vai acontecer quando tem a missa, né? Sim, senão não tem duas espécies. Não tem como acontecer, sobre as duas espécies, de forma alguma. E em situações bem especiais, pelo jeito, né, irmã? Porque tem igreja que nunca faz isso. Mas tem umas que já dá para o povo todo. Foi a partir desse congresso eucarístico em Campinas. Irmã, mas que é muito diferente, né, comungar com as duas espécies, né? Ah, sei. A comunhão na mão. No dia 3 de abril de 1985, a Congregação do Culto Divino enviou notificação sobre a comunhão na mão. A comunhão na mão deve manifestar, tanto como a comunhão recebida na boca, o respeito pela presença real de Cristo na Eucaristia. Assim, ocorre muito perigo, porque a pessoa pega a comunhão e não comunga, e às vezes põe no bolso. Eu já vi, daí eu tive que ir atrás, porque é horrível, né? Mas a gente tem que... E outras coisas, mãe que chega lá no banco e pega um pedacinho e dá para a criança. A gente vê cada coisa que... 2. De acordo com os ensinamentos dos santos padres, insista-se no amém que o fiel pronuncia como resposta à fórmula do ministro. O corpo de Cristo, o amém deve ser uma afirmação de fé. O padre Gilmar, lá no altar, ele fala, né, o corpo de Cristo, e pede que todo mundo responda o amém, para não precisar responder o amém ali por causa da Covid. Mas, ou antes, todo mundo junto de uma vez, ou da hora que recebe, o amém eu estou confirmando, eu aceito, eu quero, eu assumo todo o compromisso que vem junto com essa Eucaristia. 3, o fiel que receber sobre a mão a comunhão, a leva à boca, ficando com o rosto voltado para o altar antes de regressar ao seu lugar. Por que ele olha para o altar primeiro? Porque o altar está representando aonde está todo mundo em volta. A comida está ali no altar. O Cristo que se dá como alimento está ali. Então, é esse o sentido. Aí vem o 4 que reafirma isso. É da igreja que o fiel recebe a Eucaristia, não é do ministro que está ali, porque o ministro pegou lá no altar. Então, é a igreja. Por isso, deve recebê-la sempre do ministro que distribui a comunhão e não servir-se a si mesmo, que já foi falado. 5, recomenda-se a todos, em particular às crianças, a limpeza das mãos como sinal de respeito para com a Eucaristia. Recomenda-se vigiar para que pequenos fragmentos do pão eucarístico não se percam. Por isso que eu falava, sobre as duas espécies é mais fácil de pingar o sangue no chão, em qualquer lugar.
E não tem como catar. A Eucaristia ainda tem como... Irmã, Hum. aí vou fazer uma perguntinha. Enquanto nós estamos distribuindo a Eucaristia, às vezes um fragmento das hóstias consagradas se prende num dedo da gente. Uhum. Bom, como proceder com esse pedacinho, né? Que fica preso no dedo da gente, aquela pequena partícula, devolve dentro do cálice? Porque se Da você âmbula, né? comungar ela, você vai estar... a mão não vai estar higienizada para a próxima comunhão que você for distribuir. Se for muito pequeno, põe ali. Eu acho que o melhor é colocar dentro do cálice, porque para colocar no manustério que está na sua mão, é perigo cair também, porque ele não está aberto ali. Por isso que muitas igrejas antigas, quando vai comungar, eles ficam com uma pala na pessoa. E ele vai acompanhar a mão do ministro. Mas na hora você vai ter que decidir o que fazer. Eu já vi cair a Eucaristia, cair inteira no chão, o ministro abaixa e cata e põe na boca. Eu faço isso também, porque eu não vou devolver na âmbula. Irmã, mas não pode guardar na mão, a mão que segura a âmbula, pôr lá junto ali, e lá depois lá perto da sua casa, você faz isso? Para continuar ali distribuindo? Eu prefiro comungar na hora, porque eu penso assim... Para as pessoas verem também isso? Que foi feita alguma coisa. Se eles falarem, ela caiu no chão, está contaminado. A contaminação maior ali, acho que é Jesus Cristo. Ele não quando ela fala de distribuir na boca da pessoa, os templos de hoje não permitem isso, né? Isso. Eu estava na missa do São Cristóvão domingo, porque era dia de São Cristóvão, nós fomos lá. Aí o cara que estava tocando, não sei o nome dele, ele pediu para o ministro pôr na boca. Ele fez assim, o ministro. Aí ele teve que parar de tocar e pôr a mão. Então, o ministro tem que saber, eu não posso pôr na boca, eu não sei como é que está a boca dele, vai que rela lá na língua, na saliva, e depois eu dou a comunhão para outro, né? Tem que ter muita prudência, muito cuidado, muita atenção. O último, jamais se obrigará algum fiel a adotar a prática da comunhão na mão. Deixar-se-á a liberdade de receber a comunhão na mão ou na boca, em pé ou de joelhos. Só que nesse tempo de pandemia está totalmente diferente, né? Quanto a isso, tudo bem? Jejum eucarístico. Irmã, Oi. Muita gente faz o sinal da cruz depois que recebe. Também não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Boa pergunta. Sabe o que eu sinto? Ele acaba de comungar e fala assim, Deus me livre desse cara aí. Eu sinto isso. É porque tem gente que faz um tanto de sinal da cruz. Né? E também aprendi, irmã, quando você recebe a comunhão, você não precisa ajoelhar. Você senta e conversa com Jesus. Um amigo, você não ajoelha para um amigo para conversar com ele. Não é isso, né? Então, isso quando Só que a igreja não pode obrigar a pessoa... Porque tem uma senhora que vem aí na São Bento, ela vai em tudo quanto é paróquia, que eu não lembro o nome dela agora. Ela ajoelha. E tem que ler. Isso. Ela voltou para São Paulo, o Padre Carlos falou. Eu nunca mais vi ela, nem foi na missa da Santa Rita. Porque eu perguntei, porque eu achei que ela estivesse doente, porque uma vez a gente foi levar no hospital para ela, né? Eles pediram para levar a comunhão, nós fomos levar no hospital. E aí eu perguntei outro dia, acho que foi o Padre Carlos mesmo, que ele falou, parece que a família, a filha, tudo eles foram embora de volta para São Paulo. Irmã, não poderia, nessa situação, a equipe de liturgia orientar dentro da missa? Não existe um espaço para isso? Da pessoa. Não é mandar ele sentar, não é assim, a opção é deles. Mas não seria ser inconveniente a equipe litúrgica, no momento
sim, orientar, gente. Quando chegar aqui na missa, por exemplo, o sacrário está lá na capela. Você não precisa ficar ajoelhado de frente para o altar, ali não tem, o sacrário não está ali. Por exemplo, tem pessoas que têm esse costume, eu acho, não tem problema nenhum. Mas dispensa a pessoa se ajoelhar diante da missa que não tem o sacrário lá na frente. E na hora que recebe a comunhão, também não tem necessidade da pessoa ajoelhar com a comunhão. Ele é o sacrário. Para que ele vai ajoelhar para ele mesmo? Não, senta, conversa com Jesus. Né? Mas aí tem tanta pessoas fechadas num costume, principalmente os mineiros, é mais forte ainda essa tradição. Então parece que se falar isso está desrespeitando, está quebrando sei lá. Essa mulher que você está falando, além dela ajoelhar, ela tinha uma dificuldade enorme para ajoelhar. Porque se fosse uma pessoa com facilidade... Tinha que ir lá no banco dá para ela. Fosse uma facilidade, né? E ela chegava na nova comunhão, né? E a filha dela pegando o mesmo costume. É, igualzinho, de véu e tudo. A irmã Odete que tinha raiva de ver ela de véu. É que a fé dela é maior que a nossa. Mas você sabe que tinha uma outra coisa também, a hora que você chega de distribuir a comunhão, eu tenho costume de ir naquela vasilha lá que fica com água lá para meio que purificar. Também é o fato de você distribuir o vale. Se ficar alguma partícula na sua mão, aí você vai guardar no sacrário, entendeu? Não sei se todo mundo tem esse hábito, mas a gente tem feito isso. A hora que chega de distribuir, né? Chega ali e dá uma purificada ali. Jejum eucarístico. Quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se de ingerir qualquer comida ou bebida, exetuando somente qualquer comida ou bebida. Eu repeti, eu vou ler de começo porque eu gaguejei. Quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se de ingerir qualquer comida ou bebida, excetuando somente água e remédio, no espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Hoje está tão mais leve isso, né? Mas tem todo um sentido por que disso. O jejum antes de comungar demonstra o nosso respeito a Jesus Cristo e o desejo que temos de recebê-lo. Então, como o desejo de recebê-lo como o mais importante alimento da nossa vida. Então, o verdadeiro sentido é esse. Eu aprendi que é porque se o estômago está vazio, daí a gente não vai passar mal, não vai vomitar. Aí hoje eu fiquei encucada com isso e fui procurar. Então, assim, é o primeiro alimento que eu quero receber. Então, não tem que ter outro alimento, é esse. Então, o jejum é um sentido de preparação, assim como a gente prepara a casa para receber a visita, a gente prepara a casa nossa, o hóspede, o coração, para hospedar o mestre dos mestres. Eu achei muito bonito o significado. Eu tinha ainda a ideia que era, não sei quem, acho que foi na catequese que me falaram isso, e eu fiquei com isso, não aprofundei. Mas é muito mais importante do que isso. Isso também é uma coisa, porque se você se enche e vai comungar e está com o estômago cheio, se bem que da missa, dependendo se for uma missa de domingo, já quase que dá 1 hora. Mas se você foi numa festa, bebeu, comeu, aí já vai para a missa, a 1 hora não basta, os 50 minutos não basta para o estômago, tá bom para receber. Mas o sentido é, a casa está limpa, está aberta para receber o maior, o mais importante alimento da nossa vida. Então, a reverência diante de tão grande sacramento, que é a boca do cristão recebe o corpo do Senhor antes de qualquer outro alimento. O respeito pelo corpo do Senhor trata-se de preparar-se para este encontro com Jesus, não só do ponto de vista espiritual, mas também material, aquilo que eu falava antes. Está limpo, está em ordem.
não ter perigo de jogar fora depois. É toda a pessoa que se prepara para entrar em comunhão com o Senhor, para deixar-se transformar por Ele. E me veio na lembrança, a minha mãe conta que eles iam, ela, a família, minha avó, meus tios, iam, as colegas dela, morava no sítio e ia 3, 4 quilômetros para a cidade, para a missa, iam de chinelo, sei lá do que, levavam o calçado na bolsa, na sacola, passava no riozinho, lavava o pé, desmaiava de fome porque tinha, não sei, 12 horas de jejum. Olha que amor que esse povo antigo viveu. Acho que muitos dos nossos pais, até as avós é certeza, né? Os avós. Mas a minha mãe contava muito isso. Hoje ela não lembra mais nada dessas coisas. Mas assim, só para dizer como a igreja era muito rígida nisso, talvez o sentido não era bem explicado. Faltava o sentido, mas que eles se preparavam, o corpo todo, a mente, o espírito para comungar, isso não temos dúvida. Mas eu acho que hoje, ao contrário, as pessoas estão desinformadas. Tem muita gente que eu acho que nem respeita isso, irmã. É isso que eu falo. Hoje está tão... Parece que... É muito moderno. Não se fala mais nada disso. Primeiro ficar 12 horas, agora não faz nada. O sacerdote que no mesmo dia celebra 2 ou 3 vezes a Santíssima Eucaristia pode tomar alguma coisa antes da segunda ou terceira celebração, mesmo que não haja espaço de 1 hora. É muita explicação, né? Mas tem que estar escrito porque senão a pessoa o padre, no caso, se for meio tradicional, ele vai desmaiar na missa porque não ia celebrar e não podia comer. Pessoas idosas e doentes, bem como os que cuidam delas, podem receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que tenham tomado alguma coisa nessa hora que antecede a comunhão. Jejum e abstinência. Aí, desse que já foi terminada aí a questão da comunhão, não, é jejum eucarístico. Deu para entender? Tá claro? Embora hoje a gente não vê muito isso, mas eu acho que o sentido é muito bonito. Da gente se preparar, não ir simplesmente comungando. Antigamente tinha até a pergunta assim, irmã, eu cheguei na hora do ato penitencial, posso comungar? Tá. Que hora que começou a missa? Então, assim, é uma preparação antes. Você tem que saber por que você chegou atrasada, se você já estava preparando. Como é que é a questão? Não é uma leizinha, assim, uma lista que vai seguir uma receita. Nem tudo são regras, né irmã? Sim, tem a questão da preparação, da espiritualidade. Isso. Uhum. Ali atrás a gente falou do jejum eucarístico, agora é jejum e abstinência. Qual a diferença de jejuar e de abster-se? Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade quem completou 18 anos, até os 60 anos começados. Eu já posso comer e comungar. Todavia, os pastores de almas e pais cuidem para que sejam formados para o genuíno sentido da penitência, também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência, em razão da pouca idade. No Brasil, toda sexta-feira do ano é dia de penitência, a não ser que coincida com a solenidade do calendário litúrgico. Os fiéis, nesse dia, se abstenham da carne ou de outro alimento, ou pratiquem alguma forma de penitência, principalmente obra de caridade ou exercício de piedade. Ele está falando da abstinência da carne.
E na quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, memória da paixão e morte de Cristo, são dias de jejum e abstinência. A abstinência pode ser substituída pelos próprios fiéis por outra prática de penitência, caridade ou piedade, particularmente pela participação nesses dias da Sagrada Liturgia. Tá confuso? Tá claro? Tá Mas claro. essa da sexta-feira da carne é uma coisa que não é divulgada pela igreja, né? É muito pouco divulgada, né? É. Mas é por tradição, né? Uhum. Uma pessoa veio almoçar aqui em casa numa quarta-feira da quaresma. E tinha carne, porque nós não tem nada a ver a quarta-feira para nós, né? Ela não comeu a carne porque ela ficou abismada de ver que a freira come carne na quarta-feira da quaresma. Mas não era sexta-feira santa, você não falou para ela? Eu falei. Quarta-feira de cinza. Era só quarta-feira, não tinha nada de santo e nem de cinza. Mas é que eles falam da sexta-feira do ano, toda sexta-feira do ano, né? A não ser que seja festa, a não ser que seja festa, né? Na sexta-feira seja uma festa litúrgica, então aí você não é. Aqui está falando da primeira sexta-feira. Não, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. É mais comum a gente fazer na primeira sexta. Tem muitas pessoas que misturaram, entre aspas, a promessa, a espiritualidade com a regra da igreja, né? No caso, na minha casa, né, de onde eu vim, eu tenho a minha mãe que fez uma promessa e na quaresma ela não consome carne. Mas ela sempre teve essa consciência, e nós também, que ela não consome por causa da promessa. Não é por causa da regra, da lei da igreja, né? Da igreja. Quanto a quaresma. Uhum. Eu tinha uma tia, é tia da minha mãe, é irmã da minha avó. Ela já morreu e a minha avó também. Ela não comia carne, é uma promessa que ela fez, de sábado. Só que todos os casamentos eram no sábado, aquele churrascão, e ela não comia. Tem dó. Guardava para comer no domingo. Falei, então já come hoje de uma vez. Ô, que promessa mais mal feita, hein? Fala a verdade. Eu acho. Eu acho que ela não tinha pensado nisso, né, irmã? Fizesse pelo menos na segunda-feira. Lógico. Que arrependimento que deu. Conversar com o pai dispensar da promessa. Né? Aí quando a pessoa faz uma promessa dela, você diz que ela tem que conversar com o padre dispensar da promessa, né? Mas a minha tia nunca queria fazer isso. Era ipso fato. Ela levava ao pé da letra. Alguma coisa a mais? Lá na Argentina eles falam algo mais? Irmã, então, só que aí a gente que se diz praticante da igreja, aqui em casa ninguém faz abstinência de jejum de carne na sexta-feira. Nós estamos em pecado? Na sexta-feira santa? Não, na sexta-feira santa. Aliás, na sexta-feira santa eu tenho uma história que você... Um dia chegamos lá na igreja, nós éramos ministros, na sexta-feira lá, nem sei, eu ia fazer a leitura, não sei, o padre Carlos virou para mim e falou assim, não comeram carne hoje, Neuza? Eu falei, não, padre, fiz um risoto de camarão, tava uma delícia. Ele falou assim, mas isso não é jejum, isso não é... Eu falei, gente do céu, mas tá difícil, hein? Daquele dia em diante, irmã, agora come arroz com salada de tomate aqui na sexta-feira, porque eu achei que eu tava abafando porque eu não tinha comido carne, o padre Carlos me deu uma carcada quando eu tinha feito risoto. Porque, na verdade, mano, qual que é o sacrifício, né? Você come um bacalhau dessa grossura assim e não come carne? Qual que é o... Onde tá a coisa ruim na história? Aí eu falei, então tá bom, daquele dia em diante, agora também como arroz, feijão e salada de tomate. Mas o jejum é muito próprio de cada um. Tem vários tipos de jejum. Se não tiver mais alguma coisa, alguma pergunta, acho que poderíamos terminar sem precisar entrar no outro link, né? Porque já apareceu 5 minutos. Isso mesmo, irmã. Acredito que as informações foram bem claras, foi bem gostoso, assim, bem esclarecedor, até para a gente separar, como a gente diz, né?
o que é regra realmente, o que é tradição e o que a gente faz, às vezes, até sem sentido, né? Sim. Então, vou dar a bênção de São Francisco e que cada um de nós, cada um, possa fazer esse serviço, exercer esse ministério com toda uma preparação também, não é só na hora de comungar, mas na hora também de oferecer, saber que você está sendo ali um ministro da comunhão, da igreja, de Jesus Cristo. Senhor, olhe para vós e vos abençoe, volte a sua face para vós. Senhor, tenha de vós misericórdia e vos conceda a paz. O Senhor lance sobre vós a sua santa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima reunião online ou presencial. Já pensou nós fazer presencial já na próxima? Que delícia, né, irmã? Que bem na hora. Então, boa noite, gente. Com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado. Que Deus abençoe imensamente. E muito obrigado, irmã. Amém. Paz de Deus. Paz.